Muitas pessoas que sofrem com enxaqueca têm medo em crises que são muito intensas de a dor ser tão intensa que a pessoa desenvolve um AVC. Outras pessoas não sabem e têm medo da enxaqueca aumentar o risco de ter um AVC e querem saber se é possível fazer algo para diminuir riscos. Finalmente, existem aquelas mulheres que sofrem com enxaqueca e não sabem se podem usar anticoncepcional porque têm medo disso aumentar o risco de AVC. Olha, eu vou falar sobre tudo isso nesse vídeo de hoje, sobre enxaqueca e AVC. Eu sou Márcio Natan, sou neurologista, trabalho com pessoas que sofrem com dores de cabeça e tenho esse canal com a missão de traduzir para você a ciência que já existe sobre dores de cabeça e os tratamentos. Se você quer saber mais sobre a relação entre enxaqueca e AVC, siga nosso vídeo até o final. Eu vou falar para vocês, então, 3 pontos que são fundamentais para entender a relação entre enxaqueca e AVC. E o primeiro desses pontos é, quando a dor de cabeça da enxaqueca é muito intensa, ela pode virar um AVC? Muito cuidado com essa pergunta e eu vou te dizer a resposta agora, é preciso que se compreenda bem. Se uma pessoa está com crise de enxaqueca, a intensidade da dor não tem nenhuma relação com o risco de desenvolver um AVC. Agora, qual é o problema? Dor de cabeça é um sintoma que pode estar presente na crise da enxaqueca, mas também pode estar presente no AVC. Então, o que a gente precisa compreender é não se a dor de cabeça é tão intensa que vai gerar um AVC, porque não é isso que vai acontecer, mas se aquela crise em si é uma crise de enxaqueca, típica da pessoa, que pode inclusive ser extremamente intensa, ou se não, se aquele episódio que a pessoa está desenvolvendo é uma coisa diferente. E aí que está a grande chave da questão. A crise da enxaqueca é algo que costuma recorrer ao longo do tempo. E a pessoa passa a conhecer a própria crise como é. A crise de dor de cabeça que é relacionada a um AVC, ela costuma ser diferente do padrão habitual da enxaqueca. É muito comum que o AVC ele apareça com outros sintomas que não são só a dor de cabeça. Por exemplo, pessoa que tem a dor de cabeça muito intensa e súbita e desmaia, pessoa que fica com dificuldade para falar, pessoa que fica com um lado do corpo paralisado, pessoa que tem visão dupla ou começa a engasgar, dificuldade de deglutir. Então, são vários sintomas que não são normais na enxaqueca, eles não aparecem na enxaqueca e eles podem aparecer no AVC. E geralmente são sintomas que quando a gente está falando de AVC aparecem, pumba, subitamente, de uma hora para outra. Tudo isso que eu falei são sinais de alarme para um AVC e a forma correta de proceder nesse momento é procurar ajuda imediatamente no pronto-socorro. Não esperar, não marcar consulta para não sei quanto tempo. Se existe suspeita de AVC, a conduta deve ser procura imediata ao pronto-socorro. Sabe por quê? Porque o tratamento do AVC é fundamental que seja feito o mais rápido possível. A cada minuto que passa que uma pessoa desenvolveu ali o AVC, se ela não recebe o tratamento, ela tem risco de ir perdendo cada vez mais neurônios que vão morrendo porque eles não estão recebendo nutrientes. Afinal de contas, o AVC, o que ele é o entupimento ou a explosão de uma artéria, que é um vaso sanguíneo que leva até as células, no caso do cérebro, os neurônios, alimentos como o oxigênio, a glicose. E se esse alimento para de chegar, o neurônio é um tipo de célula que começa a morrer muito rápido. Então, no momento que a pessoa desenvolve um AVC, ela precisa procurar imediatamente o pronto-socorro para que seja identificado e que seja realizado um tratamento na tentativa de restabelecer o fluxo normal do sangue e a chegada dos nutrientes aos neurônios. Houve suspeita de AVC, procurar imediatamente o pronto-socorro. E não, a intensidade da dor de cabeça não é o sinal que sugere AVC. Agora, esses outros sintomas como dificuldade da fala, dificuldade de movimento de um lado do corpo, desmaio, tudo isso sim é sinal de alarme. Se a pessoa pode ter ali também uma dor de cabeça súbita, tem isso, tem que procurar o pronto-socorro. Segundo ponto é que muitas pessoas se perguntam e até nos perguntam se o fato de ter enxaqueca aumenta o risco de ter AVC. Vamos lá que essa pergunta a gente precisa responder com muito critério, com os dados científicos que a gente tem hoje. E a resposta é a seguinte: quando a gente olha para a população geral de enxaqueca, a gente vê um pequeno aumento de risco em relação à população que não tem enxaqueca.
Esse pequeno aumento de risco, ele não significa que a pessoa que tem enxaqueca vai ter AVC. Muita gente que tem enxaqueca não vai ter AVC e algumas poucas vão acabar tendo em algum momento da vida. O que a gente tem que levar em consideração é que esse risco relacionado à enxaqueca se soma aos outros diversos riscos que a pessoa tem. Então, a pessoa que tem enxaqueca, ela deve dobrar o cuidado com os fatores de risco do AVC. Quais são esses fatores de risco? Os principais são colesterol, hipertensão, diabetes, sedentarismo, história familiar de doenças vasculares como AVC e infarto e idade. Então, a gente sabe que idade e história familiar a gente não tem como controlar. É por isso que é absolutamente fundamental a gente controlar os demais fatores de risco. A gente ter uma prática de atividade física regular, controlar a diabetes, quem tem diabetes, controlar o colesterol alto se a pessoa tem dislipidemia e controlar a hipertensão se a pessoa tem a pressão alterada. Com isso, a gente consegue reduzir o risco da pessoa, mesmo que ela tenha enxaqueca, próximo ao risco da população normal. E aí a pessoa pode ter uma vida prolongada com muita qualidade. É esse o grande trabalho. Não existe algo diferente que a gente deva fazer, a não ser cuidar desses fatores de risco. E presta atenção, muitas vezes cuidar desse fator de risco vai ajudar a ter no tratamento da enxaqueca. Por exemplo, atividade física regular é algo que ajuda muito a melhorar a enxaqueca e diminui o risco da pessoa ter um AVC, por exemplo. Então, esses fatores são conjuntos na melhora da qualidade de vida e diminuição do risco que a pessoa tem de doenças graves como o AVC ou o infarto. Terceiro ponto que a gente precisa falar quando a gente menciona a relação entre enxaqueca e AVC é a questão do uso de anticoncepcional para mulheres que têm enxaqueca. Agora, vamos com calma. Aqui, a gente precisa separar dois grupos diferentes. Existem mulheres que têm enxaqueca com aura, existem mulheres que têm enxaqueca sem aura. Se você não sabe qual é o caso da sua enxaqueca, você pode assistir aqui esse vídeo sobre aura da enxaqueca e tentar descobrir se você tem ou não aura da enxaqueca. Agora vamos lá. A gente sabe que aquelas mulheres que têm enxaqueca com aura, repito, enxaqueca com aura, quando elas usam anticoncepcional que tem estrogênio, geralmente aquela pílula combinada, não são todas as pílulas, mas as pílulas combinadas que têm uma formulação de estrogênio com uma formulação de progesterona juntos, essas mulheres, então, que têm enxaqueca com aura e usam anticoncepcional com estrogênio, elas sim têm um risco aumentado de ter AVC. Esse risco, ele aumenta ainda mais, e aí muito expressivamente, próximo a 30 vezes maior, se a pessoa, além de usar anticoncepcional com estrogênio, além de ter enxaqueca com aura, é tabagista. Isso é absolutamente contraindicado. Agora, não significa dizer que a mulher que tem enxaqueca com aura não possa fazer nenhum tipo de método contraceptivo. Ela pode sim. Existem várias opções de contracepção que não tem estrogênio. Existe, por exemplo, pílula que só tem progesterona. Não tem problema. Existe, por exemplo, tratamentos injetáveis com progesterona. Também não tem problema. Existe, finalmente, DIU, que nunca tem estrogênio, ele só tem ou progesterona ou sequer tem progesterona. Também não aumenta o risco de ter AVC. Portanto, é fundamental que a mulher que tem enxaqueca saiba se ela tem enxaqueca com aura ou sem aura e evite usar anticoncepcional. Agora, é claro que ela não deve parar por conta própria, ela deve procurar ginecologista, procurar orientação médica explicando que tem enxaqueca com aura e avaliar esse risco para poder ser retirado e trocada a forma de contracepção. Afinal de contas, a gestação que é a melhor coisa que existe no mundo, mas ela é assim nos momentos certos. A gente precisa, se não está no momento correto, a pessoa está usando anticoncepcional, não pode simplesmente parar e jogar tudo para o alto. Ela deve trocar com orientação médica para não ter riscos aí de uma gestação indesejada no momento não adequado, que pode ser um transtorno numa situação que era para ser tão maravilhosa de vida. Então, a verdade é essa, que enxaqueca com aura, as mulheres que têm devem evitar o uso de anticoncepcional com estrogênio, porque pode aumentar o risco de complicações, como é o caso do AVC. Falamos então, para resumir, de 3 pontos importantes da relação entre enxaqueca e AVC. Em primeiro lugar, a intensidade da enxaqueca não tem nada a ver com o risco de ter AVC. Porém, o AVC pode manifestar com dor de cabeça muito intensa e súbita, geralmente com outros sintomas, como fraqueza de um lado do corpo, dificuldade da fala ou desmaio. Além disso,
a gente falou sobre o risco de uma pessoa ao longo da vida desenvolver AVC e o fato dela ter enxaqueca. E, em resumo, aumenta sim um pouquinho, isso não significa que aquela pessoa vai ter AVC. O que ela pode fazer para reduzir esse risco é cuidar muito bem da sua saúde, especialmente praticando atividade física regularmente, cuidando do colesterol, do açúcar no sangue, cuidando de hipertensão, e aí assim ela vai estar promovendo qualidade de vida, inclusive com um efeito sobre a enxaqueca. Terceiro, a gente falou sobre as mulheres que têm enxaqueca com aura e que elas têm uma contraindicação a utilizar anticoncepcionais com estrogênio, porque isso pode sim aumentar o risco de complicações, como é o caso do AVC. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se você conhece alguém que pode ser útil ouvir essas informações, encaminha, compartilha o nosso vídeo e se você segue aqui o nosso canal, vejo você no próximo vídeo.